Chama Rick Novaes mesmo? Olá, galera! Estamos online. Exatamente às 23 horas. Não sei que horas você está assistindo isso, mas agora são 23 horas. Bem-vindo, se liga. Se liga. Cadê o povo? Cadê o povo, meu Deus do céu? Tô sozinho aqui. Cadê você? Convidando meus amigos aqui, porque eu tô sozinho até agora na sala. Hoje vai ser muito top. Não tem grana, nem trama, vaidade, nem status. Um lugar preparado pra mim, essa brisa me consome. Vamos lá, sexta-feira. Sexta-feira bombástica. Olha o primo aí. E aí, Dani? Tá bem, mano? A Márcia. Como é que tá a tia? Eu nunca fui, mas vou chegar. Daniel é meu primo. Mora lá do outro lado de São Paulo. Do outro lado da cidade. E aí, tá lutando ainda? Ou agora só trabalhando? Pessoal, vai me dando feedback aí, como é que tá o som, como é que tá a iluminação. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Chamado eternidade, escola, curso, faculdade, trampo, grana, casamento. Seus filhos tá crescendo e cê trampando, nem curtiu. Promoção, mais trampo, envelhecimento, aposentadoria. A vida passou e cê nem viu, é isso que cê quer, vai em frente. Trampa com suor no rosto, tudo é vaidade. No fim cê vive pra pagar imposto. E pra onde eu vou, corrupção não é. Ao som de Rick Novaes. Estrangeiro é o nome dessa música. Meu brother, Rick Novaes. Cadê o povo? Me deixaram só. Me sinto só. Onde é o seu lugar? Estrangeiro. Meu lugar é o céu. Quanto tempo ainda falta pra chegar no meu lar? Sou estrangeiro, esse não é o meu lugar. Eu tô na minha conta, hein? Tô na minha conta? Não. Eu entrei ao vivo pela minha conta? Ou a sua ou a outra do coach? Tipo um forasteiro, revirando entranhas, meu lar é o meu maior anseio. De onde eu sou, minha bandeira não tem ordem e progresso. Minha bandeira tem uma cruz e sangue no meio. Minha pátria é o céu, sou cidadão liberto, enfim. Lá não tem faixa de Gaza, nem muro de Berlim. Pra onde vou, não tem fome, nem sede, maldade, saudade, fofocas, boatos. Não tem grana, nem trama, vaidade. Deixa eu ver status. a fotinho que tá aí. Pra mim, essa brisa me consome. Um novo lugar, uma nova vida, um novo nome. Um lugar para descansar, para ter paz, longe daqui de tudo que eu. Ao Rick, Longe de toda essa desgraça. a Márcia, a Genusa. Bem-vindos, bem-vindos. Mais uma live. A paz, Márcia.
Tá bem? Eu nunca fui, mas vou chegar. Esse não é o meu lugar é o céu. Esse não é o meu lugar é o céu. Ainda falta pra chegar no meu lar. Esse não é o meu lugar. Que bom, Márcia. Esse não é o meu lugar. Esse não é o meu lugar. Chama o povo aí, chama. Chama geral. Esse não é o meu lugar. Esse não é o meu. Ainda não entendo que tem de valorizar tudo isso aqui. Se tudo isso aqui é só uma. Olha aí, tô chamando o pessoal aqui, hein? Parte de tudo que virá, e o que virá não tem mais volta. Chamado eternidade, escola, curso, faculdade, trampo, grana. Ó, pastor Mauro. Filho tá crescendo e cê trampando. Tudo bem, pastor? Bem-vindo. Bem-vindo a mais uma live. Aposentadoria, a vida passou e cê nem viu, é isso que cê quer. Aproveitando essa quarentena aí, esse isolamento aí pra fazer algo produtivo. Pra onde eu vou, corrupção não entra, mas entra humildade, pureza. Ao som de Henrique Novaes. Jesus, meu governante, quando também foi estrangeiro dos discípulos, lavou o pé. Esse não é o meu lugar é o céu. Esse não é o meu lugar é o céu. A Cida, Cidinha. Bem-vinda, Cida. Bem-vindos. Esperando aqui o meu convidado da noite. Aguenta a mão aí que hoje vai ser bom. Meu lugar é o céu. Quanto tempo ainda falta pra chegar no meu lar? Esse não é o meu lugar. Sou estrangeiro, esse não é o meu lugar. Esse não é o meu lugar. Pra chegar no meu lar. Esse não é o meu lugar. Sou estrangeiro, esse não é o meu lugar. Paz, Rick. Sou estrangeiro em terras estranhas, tipo um forasteiro revirando entranhas. Meu lar é o meu maior anseio. De onde eu sou, minha bandeira não tem ordem e progresso. Minha bandeira tem uma cruz e sangue no meio. Minha pátria é o céu. Aí você pergunta, né? O que esse cara... Faixa de Gaza, nem muro de Berlim. Pra onde vou, não tem fome nem sede. Saudade, fofoca. Ai. O lugar preparado pra mim. Você tá indo pra onde, Dani? Dani é meu primo, Daniel. Uma nova vida, um novo nome. Um lugar para descansar, para ter paz, longe daqui. Filho do tio Fernando. Tia Cicinha. Conhece esse cantor aí, Rick? É bom, né? E hoje eu sinto saudade de um lugar, chamo o refrão da Maps. Eu nunca fui, mas vou chegar. Esse não é o meu lugar é o céu. Esse não é o meu lugar é o céu. Aqui a gente só ouve coisa boa, meu. Ainda falta pra chegar no meu lar. Esse não é o meu lugar. Sou estrangeiro, esse não é o meu lugar. Sexta-feira à noite. Friozinho aí em São Paulo. E nós estamos aqui. Ao som de Estrangeiro, do Rick Novaes. A Lu. Bem-vinda, Lu. Lu, foi muito bom hoje, viu? Foi muito bom. A Lu, pessoal, fez uma live hoje para as crianças, né? Junto com o Ministério Infantil da Igreja Batista Ágape. Cara, foi muito top, foi muito bom. Eu me diverti lá. Foi muito legal. No fim cê vive pra pagar imposto. E pra onde eu vou, corrupção não entra, mas entra humildade. Aí a minha prima. Pelo menos a família, né, povo? A família e os amigos tem que estar, né? Minha prima Simone tá lá em Goiânia. Boa noite, prima. Aí chegou o Davidson.
eu quero compartilhar com vocês aqui um texto que hoje foi um dia de bombas, né? Um dia bombástico aqui para nós aqui no Brasil e com a saída do ministro e tal, mas eu não quero falar sobre política, sobre essas coisas não. Ó, o Maltinho aí. E aí, meu brother, saudade de você, cara. E as pessoas, né, assim, enlouquecidas, né? Uns contra, outros a favor, outros não. Uns falam coisas, né, interessantes, tal, que fazem sentido, outros não falam nada com nada. Mas eu quero, eu pensando sobre isso, Deus me trouxe esse texto. Eu quero para você, que é o Salmo 125, que ele diz assim: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o Monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Irmãos, isso aqui é para nos aquietar, para aquietar o nosso coração. Oi, Cris, bem-vinda. Isso é para aquietar o nosso coração, né? Esse é chamado aqui, né, como canção de peregrinação, né? Ou canção de peregrinos. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, eles não serão abalados, né? Eles não podem ser abalados. Então, aqueles que confiam na política, aqueles que confiam na economia, aqueles que confiam, né, em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, eles podem ser abalados. E se você está firmado no Senhor, esse salmo diz que você não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Então, independente de quem seja o presidente, independente de quem seja o ministro da Justiça, independente de quem seja o ministro da Saúde, quem nos sustenta, quem nos mantém de pé, vivos, é o Senhor, o nosso Deus. Eu não sei qual é a sua religião, eu não sei qual é a sua profissão de fé, mas eu quero ler esse texto aqui, porque ele é importante, né, para nós. Aquele que, mesmo que não segue a religião, né, ou não tem uma religião, confia, né, ou acredita em Deus. Então, esse é o momento em que a gente precisa confiar em Deus e ficar inabaláveis, porque essa é a palavra. Fique inabalável, tá bom? Não perca amizade, não jogue amizades fora por causa de bobagem. Política é bobagem. É importante, tá? Mas discutir isso, perder amizades por isso, sabe? Porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Isso mostra a nossa inteligência, né? Então, que você seja abençoado aí por esta live e por esta palavra, tá? Marque aí no seu coração aí, Salmo 125, 1 e 2. Zé Fini, tá bom? A Aninha aí, minha irmã, acabou de chegar. Como eu tô dizendo, né? A família tem que estar junto. Gente, a pessoa que eu vou conversar hoje, vou conversar agora, é uma pessoa que, cara, não tenho nem palavras para descrever. É uma pessoa que desde que entrou na nossa vida, né? Nós congregamos juntos na mesma igreja por um tempo. E é um grande irmão, assim, sabe? Um irmão que eu não tive. Eu tenho vários irmãos, né? Que diga o papai Samuel, né? Eu tenho o Edson, tem a Paula que tá aí, né? Mas tem os outros, né? Tem os que eu conheço, né? Tem o Fábio, tem o Alex, né? Mas meus irmãos da mesma mãe é o Edson e a Paula, né? A Paula tá aqui também. Mas tem irmãos que a vida dá, né? E esse cara é um desses que a vida deu, né? Que o Senhor deu. Irmãos que somos unidos pelo sangue de Cristo, né? E eu gosto demais dele. Quando a gente se vê, assim, quando a gente conversa, é muita risada, né? E não tinha como deixar ele de fora dessa, né? A Sheila entrou, a Selma, bem-vindas, bem-vindas. Eu vou chamar ele aqui. A Saene também entrou. Vamos lá, deixa eu encontrar ele aqui. Cadê você, cara? Cadê você? Achei. Ih, foi. Vamos ver se ele atende a nossa chamada. Ele é casado com a Saene. Tem 2 filhas. 2 pequeruchas.
Cadê? Atende aí, velho. Olha lá. Olha aí, ó. E aí, meu irmão? Beleza, Ney? Tudo Você tá bem? bem, cara? Tudo jóia. E Ó, você, como gente, tá? esse não é o Belo, tá? Esse é o Davidson. O Belo tá uma bola! Boa, Quilos, essa foi boa. quilos depois, estou eu aqui. E aí, cara, como é que você tá, meu irmão? Eu tô bem, e você, Ney? Que bom que a gente tem essa ferramenta para se ver, né? Eu tenho acompanhado aí o seu trabalho aí com a galera durante esses dias e, inclusive, teve muito conteúdo interessante, né? Acho que eu só esqueci o nome, acho que é Bruna? É, Bruna? Anteontem. é a Bruna Zaidan. Poxa, muito edificante, viu? Eu aprendi bastante com a vida dela. Ontem eu perdi a live no ao vivo e assisti depois, né? Mas assim, eu tenho acompanhado aí É. alguns assuntos, algumas trocas de ideias que você tem tido aí. Muito legal. Parabéns pela iniciativa. Oh, que bom, Davis, que bom. Que bom que vocês estão gostando. Cara, é isso, né? A gente tem que aproveitar essa tecnologia, né? E fazer coisa boa, né? Coisa que produz, né? Coisa que. Porque, meu, hoje me deu raiva do Facebook, cara. E aí eu falei, meu, eu vou excluir minha conta, velho. Vou desligar, Fiquei com muita raiva, meu, né? Eu Mas, vi. enfim. E, e aí, mano. E aí eu falei, bom, deixa à noite, né? A gente vai descarregar toda né? Esse negócio aí, né? Eu vou estar com o meu É brother. bom, Ô, David, é bom nem tocar nesse assunto hoje que já não, deixa rendeu. pra lá. Pô, teve gente que parou de me seguir, cara. Tem amigos, inclusive que você conhece, que eram amigos assim em comum. Eu tenho uma posição que assim, na verdade, a grande verdade é o seguinte: eu sou aquele corintiano fajuto. Eu torço pro Corinthians por herança do meu tio. Né? Eu tenho um tio que é muito corintiano. Sabe aquela coisa de ele que deu o primeiro uniforme, levou pro estádio e tudo mais? Então eu digo que eu sou Por, corintiano. por imposição, né? Isso. E aí eu falo que eu sou corintiano. Mas assim, eu sou aquele corintiano que não sei. Pergunta quem joga no Corinthians, não sei. Eu falo. Eu tenho uma escala assim na minha mente, eu falo assim, ó. Eu falo Neto, Viola. Nossa, A Marcelinho Carioca. e é assim, não tem nada a ver um tempo com o outro, entendeu? É o Ronaldo, goleiro, não é o. Entendeu? Eu faço um. Aí todo mundo fala, quem joga? Eu falo, Marcelinho Carioca joga, que eu sei. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que, tanto no futebol quanto na política, eu não tenho paixão por nenhuma coisa nem outra, entendeu? E quando eu vejo algum tipo de exagero dos times e tal, aí eu entro pra zoar. Por exemplo, se o Palmeiras perde, aí eu entro. Sabe? Quando tem essa coisa. Mas assim, eu particularmente tenho nada. Se o Corinthians perde, ganha, não vai mudar nada meu dia. E a mesma coisa é na política, só que tem alguns que levam pro coração o negócio. E aí, eu sou aquelas hienas, sabe? Só fica lá, coloca o negocinho e dá risada. Aí tem gente que levou pro coração, cara, que eu tenho amizade aí que me bloqueou também. Amém. Nossa, cara, teve um brother que mandou um textão pra mim na minha inbox no Facebook. Nossa, o cara misturou que eu sou pastor. Nossa, sabe? Vira uma Escreveu uma coisa. questão tal. E por causa disso eu tô deixando de te seguir virtualmente e tal, não sei o quê. Falei, mano, eu vou Eu, escrever o quê pro cara? Eu eu mandei isso só aqui dou pra ele. risada. Você Eu faz isso. mandei isso aqui, falei, mano, eu vou fazer o quê? Pelo amor de Deus, volta a me seguir, porque, meu, enfim. Pois é, cara. Maldito homem confia no homem. É só isso que eu digo. Mano, Nossa bom, esperança está no Senhor e eu espero que as pessoas tenham essa consciência, entendeu? Eu oro para que o governo seja segundo o coração de Deus, só que eu me atento que ele não é, ele é homem.
Ele é homem como qualquer outro. Então, assim, eu não consigo depositar grandes expectativas num detalhe, que não é só ele. Não é só ele. Não dá para um cara só resolver o problema desse país que está mergulhado na lama há anos. Então, cara, e outra, se eu confiar na política, para esperar alguma coisa da política, sabe, deixa pra lá. Vamos mudar o rumo dessa prosa, né? vamos lá. A pessoa tá perguntando, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Continue sem saber. Você vai saber. Continue sem saber. Você não vai perder nada. Ô, gente, ó, ô, Davidson, quanto tempo que a gente se conhece? Quanto tempo que... Cara, eu entrei na Palavra Viva em 2002. 2002. Foi o ano da minha conversão. E eu só não me lembro se você já estava, se você chegou perto. Já? Quando eu cheguei, você já estava, né? Eu cheguei em 99 lá. É mesmo? Tô louco, e eu fui bem depois, então. Eu cheguei lá quando já estava. Vê se eu tô com o ano correto. Eu cheguei quando estava mudando o templo. Tava saindo daquele lá do Dom Paulo lá para baixo. Eu não lembro exatamente qual foi o ano disso. Mas foi nesse ano que eu cheguei. Acho que foi mais ou menos isso mesmo. Então. Mais ou menos isso mesmo. Eu cheguei nesse ano lá na Palavra Viva e assim, foi tudo muito intenso, né, para mim a conversão e tudo, porque na verdade eu tenho o que é uma qualidade acaba se tornando um defeito em mim, que é a intensidade, né? Intensidade, eu sou assim, eu sou intenso para qualquer, seja pro, sabe, quando você tá certo e quando você tá errado, você é intenso demais. Então assim, fui muito intenso na vida errada, né? E quando eu tive a oportunidade de conhecer Jesus, eu me entreguei também com uma intensidade muito grande. Então, assim, para mim, quando eu entrei lá, parecia que eu conhecia as pessoas há anos, porque me relacionei com a igreja inteira, já fui abrindo meu coração na primeira oportunidade que eu tive, porque o que o Senhor fez em mim, o despertar que o Senhor deu em mim, foi tão, sabe, assim, aquela coisa contundente, assim, que você quer falar para todo mundo, você quer chorar, você quer rir com todo mundo, e foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu entrei na Palavra Viva. E eu me lembro, a gente participou de alguns ministérios juntos, porque eu falo da minha intensidade, porque assim, eu participava, tinha chá das velhas. Eu tava lá servindo o chá desculpa, né, ter usado o termo velha, mas assim, qualquer coisa que tivesse na igreja. Velha também. Tinha qualquer coisa que tivesse na igreja, tava eu lá. Vamos lavar as cadeiras, eu tava lá, lavava as cadeiras. Aí era dança, teatro, teve o coral que a gente participou junto, acho que foi o nosso primeiro encontro foi no coral, né, assim, proximidade. E assim, cara, foram tempos maravilhosos. Eu acho que ninguém que participou com a gente naquela época lá tem coisa ruim para falar. A gente tem muita coisa boa para falar daquele momento, né, que a gente viveu ali na Palavra Viva. O coral, puxa, como era... Os ensaios do coral eram praticamente um culto. A gente saía de lá edificado pelo ensaio, só no ensaio. Quantas vezes a gente, às vezes, ficava lá repetindo a mesma estrofe e chorando. Coisa maravilhosa, né? O Serjão, Márcia e a galera toda, a Selminha que tá aí, o Henrique. Só gente boa ali, tinha muita gente boa. A Márcia, eu e você, eu colocando aqui pra minha família, é invertido. A Márcia é a mais espoleta, eu que sou, né? E a Saene é a que me coloca no centro, né? Me traz pro centro. Então, eu acho que eu aprendi muito assim, com os casais, Selma, Henrique, Ney, Márcia, Serjão e a Márcia na época, né? E eu só tenho a agradecer. Foi um berço do Evangelho para mim muito importante. Abriu muito meu entendimento ali.
A gente se divertia de monte, né, cara? Sim. Acho que era uma Pastor regra, Jackson né? tá aí também, glória a O pastor Deus. Jackson que ele entrou. Bem-vindo, pastor. Pastorzão. E uma coisa, Davidson, que eu sempre carreguei comigo, assim, sabe, cara? É que, assim, as coisas do Senhor, elas são sérias, né? Nós temos que levar as coisas do Senhor seriamente, né? Sim, Fazer com diligência, né? sim, Mas, cara, não é com peso, né? As coisas do Senhor na igreja, né? Não pode ser feitas com peso, né? E eu sim. lembro que a gente se divertia demais, né? Nos Cara, ensaios, ensaio de teatro. Cara, esses dias eu tava até comentando, eu comentei numa dessas lives aí, eu não sei qual, que eu tô ficando velho, aí eu fico assim, né? Vou conversando com os meninos, e aí eu não sei quanto que eu falei, pra quem eu falei, aí eu fico repetindo, sabe? sim. Olha, todas as vezes que eu encontro alguns, parece até repetitivo, mas é que é gostoso lembrar a Vivian. Quando eu encontro a Vivian, a gente falando de teatro, a gente falando de Nobalada, Ney, lembra do projeto Nobalada? E tudo que a gente fazia ali era tão. Todo mundo ali junto, aquela comunhão, era muito legal. Passávamos a noite, virávamos noite ali no templo, montando cenário que desmontou. Cenário que aguardou, o Senhor segurou com a mão, assim, enquanto durou a peça. Acabou a peça, o Senhor soltou. Acho que o Senhor deu ordem a um anjo. Acho que o Aconteceu Senhor isso deu ordem a muito. um anjo. Falou pro anjo assim, ó, fica segurando aí, viu? Até a hora que eu falar, até a hora do amém. Aí, Sim. quando foi, pum, caiu tudo, né? Cara, foi muito bom. E no teatro, né, a gente tinha um cuidado, né? Um cuidado, a gente se divertia demais, né, nos Pensava em ensaios, né? detalhes, assim, não tinha tecnologia como temos hoje. Eu estava É. me lembrando, Ney, teve um aniversário da igreja que a gente estava envolvido com eventos, né? Eu, você, eu acho que o Moisés na época, né? Vivian. E eu lembro que a gente foi fazer, eu não lembro qual era a idade que a igreja estava completando, mas a gente sempre fazia alguma coisa. E sabe como eu fiz uma edição de vídeo de batismos que tinha na igreja? De videocassete para videocassete. Eu lembro. Copiando, colando. Meu, uma edição, tipo assim, era para mostrar a pessoa descendo nas águas, voltando. Isso aí demorava horas pra gente conseguir colocar o ponto certo. Não tinha computador, cara. Tem noção disso? Falei, só nós mesmo, somos malucos. A gente virou a noite fazendo isso. Mas a recompensa era muito boa, né? Assim, quando a gente passava aquele momento, era muito gratificante de a gente compartilhar o que tinha acontecido, às vezes as pessoas testemunharem com os teatros que aconteciam, com palavra, tudo era muito gratificante. Ô, Davidson, não tem como esquecer, cara. Pessoal, tá assistindo aí, mano, a gente era tão louco, tão maluco. Vou contar só uma, tá? Nós vamos fazer uma peça que chamava As Palavras de Jesus, as últimas palavras de Jesus. 7 palavras. 7 palavras de Jesus, né? E aí nós colocamos um irmão, que ele era branco, né? Loiro, do olho azul, loirinho assim. O nome dele era Hernani, mas ele virou Jesus. Todo mundo na igreja, até o pastor chamava ele de Jesus. E aí nós colocamos ele numa cruz, assim, no alto, e nós colocamos uma máquina de fumaça embaixo para poder fazer, né? Então, na palavra, quando era a palavra dele, que é as palavras de Jesus, então ele falava a palavra e acontecia a cena embaixo. E nós colocamos ele numa cruz lá, tal. Lá no alto. Bem no alto. E no canto da igreja, assim, né? E aí acendia uma luz, assim, tinha que ter fumaça, né? Pra criar aquele clima, né? Não, mano, Hollywood, pra nós, perdia longe. E eu fiquei responsável. Não, nós tínhamos escolhido outra pessoa pra ficar responsável pela fumaça. Só que a pessoa atrasou, não sei o que foi que deu. Olha o Tito, entrou aí. E aí fui eu lá pra máquina de fumaça. E aí, cara, eu falei, não, tem que ter muita emoção, tem que ter muita fumaça, né, cara? Pra ter aquela coisa assim, ó. Já que temos fumaça, vamos usar. Não, e nós alugamos a máquina, não foi, Davis? Alugada. Nós alugamos pra poder, né, fazer o evento. Eu lembro que eu aluguei a máquina e aluguei o data show que não tinha também. Sim, verdade.
Aí, pessoal, aí quando era a vez do Hernani, né, do Jesus falar, eu tome-lhe fumaça, e aquela fumaça... Mano, eu quase matei Jesus asfixiado. Jesus nem morreu crucificado. O Hernani, o Jesus da PV, ia morrer asfixiado. Meu... O Hernani já tava tossindo nas falas dele, assim, pai! Ai, foi muita comédia. Ney, e o encontro que eu fiz Jesus da cruz lá e me colocaram em cima do formigueiro, você lembra dessa? Acenderam a fogueira. O Henrique acabou de colocar aí, ó. Jesus morreu, cara, e eu fazendo a cena, todo mundo, nossa, que real, velho, tinha várias formigas me mordendo, porque eu usava ketchup para fazer o sangue. E eu tava cheio de ketchup, que é doce, imagina. Fizeram a fogueira do lado do formigueiro, as formigas começaram a subir na cruz, e eu lá gritando, quando acabou a cena, e eu fiquei lá, firme e forte, sendo... Quando acabou, velho, era cada vermelhão no meu corpo, assim. Cara, era muito... E o pessoal, caramba, cara, que cena muito forte. Eu falei, você não sabe o que eu tava passando lá. O Jorge, que era um dos algozes, que me bateu de cinto de verdade. Enquanto tava me levando pra cruz, acertou uma cintada na minha... Meu Deus. Ai, cara, como era bom, velho. Como era bom. Eu dava muita risada. Eu falei, essa semana eu falei com o Isaías. Lembra do Isá? Lembro. Então, o Isaías também lembrou da peça que ele fez o mendigo lá, que tinha um relógio. Que ele só lembrou do relógio depois. Pai! Ele levantava o braço e tinha um relógio lá no mendigo. O Henrique participou dessa peça, ele batia no mendigo. Como é que é, mano? Timão errou. Isso aí. Ele tinha, Timão errou, é nóis. Enchia o mendigo de porrada, coitado. E aí o Isaías estava lembrando, meu, a gente riu muito. A Vívia, que era uma penteca lá, que saía rodando no meio da... Cara, a gente se divertia. Você falou muito bem. A leveza que tinha, né? A gente ministrava a palavra, tinha um tema, tinha um propósito, né? A palavra, mas nos bastidores nós nos divertíamos muito. Nossa, era muito gratificante e gratificante e divertido participar daquilo. Era muito bom, cara. Nossa, o Bispo entrou aí agora, aí, ó. Acho que ele não tem ideia que é do que era bastidor. Né, nos bastidores. Mas, mano, era muito bom, muito bom. E, pessoal, ó, pra vocês terem uma ideia, esse cara que tá falando aqui comigo, o Davidson, hoje ele tá morando, agora ele é Diba, né? Ele é de Bahia. Tá morando em Camaçari, é isso, Davidson? Isso, Camaçari, Bahia. Saene me sequestrou. A Saene tinha um plano, cara. O plano dela era encontrar um paulista, casar com ele, dar o laço e trazer ele pra Bahia. Eu não sabia, só fui descobrir isso depois. Quando ela começou com essa história, né, de eu quero ir para Bahia, porque aqui é muita correria, que não sei o que lá, eu falei no primeiro momento, você tá doido? O que eu vou fazer na Bahia? Depois, acho que a bichinha é a hora, viu, Ney? A bichinha é a hora. Sei. E aí, depois as coisas foram ficando tão corridas pra mim, tão agitada, aquela correria de São Paulo, que você sabe como é. Eu acordava muito cedo para ir trabalhar e chegava muito tarde, e metrô lotado, trem lotado, e aquela correria toda foi me deixando fadigado, sabe? Aí a gente foi avaliando a possibilidade. Vamos ver, mas eu não queria ir para a cidade dela, porque a cidade dela é interior, muito distante. A gente já tinha ido visitar e eu falei, poxa, o que eu vou trabalhar aqui? Lá é garimpo. Imagina eu garimpeiro? Não. Então, assim, o pessoal lá, a cidade vive em torno do garimpo. Então, aí, um dos irmãos dela, né, que até participou com a gente no encontro,
É... Ah, ela colocando aí. Caiu no laço, né? Caiu no lado. Essa É, quietinha, mas ó, um dos irmãos dela veio para Camaçari e a gente veio passar umas férias aqui. Aí quando chegou aqui em Camaçari, praia, umas praias lindas que tem aqui, é 1 hora de distância de Salvador, então capital, as coisas estão mais próximas, sabe? Então a realidade é mais próxima da de São Paulo, assim, de facilidades e tudo mais. E tenho ainda o privilégio de estar num litoral. Então, nossa. eu falei assim, aqui eu até viria, pronto, dei essa... Só foi eu dar essa deixa aí, ela já começou a fazer as malas. Quando eu vi, já estava aqui. E eu gosto, agora me acostumei. Voltei para São Paulo antes um pouquinho dessa... Bem no comecinho dessa coisa toda aí do Covid, eu estive em São Paulo. Eu fiquei resfriado em São Paulo. Porque acostumado aqui... Eu tô com o ventilador ligado aqui na minha cara. Aqui. E é quente, né? É quente o tempo todo. E o inverno daqui é calor para mim. Porque o inverno daqui é 26 graus. Já viu isso de inverno? Meu, nunca. Não existe. Então, assim, aí eu fui para São Paulo, tava desacostumado, cara. Cheguei aí, fiquei resfriado malzão, uma semana. E aí, logo em seguida, começou essa história. Quando eu cheguei aqui, eu tava até com medo de eu estar com Covid. Se eu estive ou não, curou sozinho, porque eu nem no médico eu fui. Eu me resolvi aqui também. Mas eu acho que não, porque pela gravidade do que as pessoas testemunham, igual o bispo falou essa semana e tal, eu não tive essa gravidade toda. Tossi muito, fiquei com sintomas de gripe e tal, mas não nesse ponto. Ah, que bom, cara. Que bom. E aí vocês estão aí. Vocês estão há quanto tempo aí já? Fez 1 ano e 2 meses já. Chegamos em 2 meses? 1 ano e 3 meses. Chegamos em fevereiro do ano passado. Ah, tá recente, isso né? mesmo. 1 ano e 3 você meses. está trabalhando aí? Tá de boa? E eu continuo trabalhando na mesma empresa que eu trabalhava aí em São Paulo. Eu vim com um trabalho home office. Eu gerencio a equipe por aqui. Né? Tem um escritório aí em São Paulo, eu gerencio a equipe, o processo por aqui. E isso foi para nós foi uma resposta, sabe? Porque assim, eu fui para conversar com o meu chefe para dispensar. Que a gente já tinha decidido vir. Mas aí tem o problema 2. O que eu vou fazer aqui, né? O que eu ia trabalhar? Então assim, como a gente decidiu, já fui conversar com ele assim, olha... Preciso fazer um acordo aí com você, porque eu e minha família, a gente decidiu, vai se mudar de cidade e tal. E eu queria ver tal, um acordo. E aí ele falou, e a possibilidade, ele deu a deixa da possibilidade, porque ele não queria, já tinha confiança, a gente já trabalha junto há muitos anos, né? Então, assim, ele falou assim, tem a possibilidade de você fazer isso remotamente. Então, para mim, assim, foi melhor. O melhor que poderia acontecer é isso, entendeu? Eu continuar empregado, já vir com a minha família com a coisa certa e continuar fazendo aquilo que eu já sei fazer, em casa. Então foi uma resposta. O Senhor abriu muitas portas, assim, para... que a gente, sabe, quando a gente é cristão, a gente não decide as coisas por si, né? Assim, esse tempo não nos pertence mais. A gente ora, assim foi no meu casamento, assim foi... foram em muitas outras situações e para a mudança também. Então, começamos orando e essas coisas foram testificando a resposta, sabe? Então, é o tempo. E quando chegamos aqui, aí nós estávamos com o pastor Jackson, né, namorada, no finalzinho do processo todo aí de São Paulo. E foi uma bênção, o tempo que a gente ficou lá, muito bom. Quando chegamos aqui, fomos procurar uma igreja, né? E a gente visitou uma batista, aqui é no modelo dos 12 e tal, não me senti muito à vontade. Aí fui para outros ministérios, pentecostal, tradicional. Cada domingo a gente ia num lugar. Era uma quadrangular, E encontramos um ministério pequeno, simples, acolhedor, de visão, sabe? De visão de reino. Uma pastora
ela que é a pastora, né, líder do ministério aqui, mas é um ministério que ele tem uma visão apostólica, tem um apóstolo do Rio de Janeiro que dirige algumas igrejas aqui, né, aqui na Bahia. E nós fomos muito bem recebidos lá, amamos as pessoas que lá estão e nos fazem muito bem, acolheram e pessoal, tem gente que já me chama de pastor, outro me chama de evangelista e a gente está se encontrando nos dons e chamados, né, que Deus tem pra gente, mas eu não tenho vaidade com isso. Eu faço o que me colocarem à mão, eu sei que o Senhor ele me capacita para fazer. Eu sei muito bem o que é isso daí. E eu nunca tive dúvida, né? E eu fiquei muito feliz, cara, quando eu soube. Eu lembro que eu acho que eu te parabenizei na época, mas eu já estava aqui, né? E eu fiquei muito feliz. Falei, puxa, porque eu conheço você, conheço sua família. E eu lembro, se for uma qualidade, uma característica que eu poderia dizer do Ney, assim, resumidamente, o quanto você é zeloso. E isso é muito importante, assim, você é muito cuidadoso, detalhista. Lembro dessas coisas em todos os ministérios que a gente participou junto, fazia alguns trabalhos. Eu sempre precisei de pessoas assim, porque eu sou aquele cara assim meio 300 por hora. É aquilo que eu te falei, coloca para lavar a louça, eu lavo a louça, eu varro a cama, mas eu não sou aquela pessoa que para, sabe? Às vezes isso me atrapalha. Às vezes isso me atrapalha muito. E aproveitando até esse gancho, tem etapas assim da vida da gente que a gente tá mais assim, mais assado. Eu acho que essa época da palavra viva, do começo ali, esse meu primeiro amor, né? O primeiro amor, que é uma coisa maravilhosa que a gente... Hoje, quando volta aquela coisa do primeiro amor, é uma maravilha no coração da gente. E eu lembro que eu era muito Marta. Sabe, Marta? Eu aprendi isso depois, mas assim, na época eu estava fazendo o meu melhor, mas assim, mas pensava muito por esse lado das obras, de ativismo, sabe? Se você parar para reparar, eu estava em tudo, participando de tudo, envolvido em tudo e tal. Então, assim, isso foi bom, porque é o meu jeitão mesmo, eu não consigo estar num lugar e não servir. Se você me convidar aí na sua casa, eu começo a separar. Terminou o almoço, eu já estou ali pegando os pratos e tal. A Sayane fala que às vezes em casa eu não faço isso, né? Pula essa parte. Mas eu falo assim, para servir os outros, eu sou muito assim, não precisa ninguém pedir, sabe? E aí, por um tempo isso é bom. Só que, como eu falei para você que eu sou 8 ou 80, eu fui 80, depois 8. Aí já não queria fazer mais nada. Eu não queria mais me envolver com nada, achei que já era... Então dei aquela caída de produção que não foi ruim, espiritualmente não foi ruim. Eu consigo ver Deus em cada tempo assim, da minha vida, em cada período da minha vida. Deus tratando coisas novas de formas diferentes, como Ele é, dinâmico. Nosso Deus é muito dinâmico. Essa é a palavra. Nosso Deus é um Deus dinâmico. Ele não é como eu, como você, que às vezes se atém a alguma coisa. Ele já está lá na frente, já está vendo coisas que a gente não... Então, assim, e assim foi comigo, cara. Eu tive essa época tal, aí eu fui entender. Se ele falasse naquela época pra mim assim, Marta, Marta, talvez quebrasse minhas pernas ali. Não era o tempo, era o tempo de eu correr mesmo. Era o tempo que eu tava jovem também, que jovem tem força, né? Aquela coisa. Agora, filho, se eu for dançar como eu dançava lá, eu vou sair rolando, derrubar. Fizeram uma... Como que chama? Um revive comigo. na morada, né?
pra eu dançar num culto lá de jovens. Eu falei, gente, não faz isso, não sou mais eu. Nem, lá na PV eu dançava 4 louvores, assim, agitado que fosse, seguidos, e tava de boa. Na metade do louvor lá da namorada, eu pedi arrego, saí assim, sem respirar. Falei, meu Deus! Hoje essa ele inventa alguma coisa, mas não me envolva. Passou meu tempo. Não tem algo mais tranquilinho para mim, né? É. A gente começa a pedir isso, né? Onde tem uma cadeira aqui para eu sentar, né? E a minha pegada era aquela de rap e tudo mais, né? O pessoal fica com isso na memória, acha que eu sou eternamente aquele menino lá. Acho que o Henricão e a Selma, acho que eles estavam nesse dia que eu dancei lá. Aí o Henricão chegou assim, meu, cansou, né? Falou quase igual o Drauzio, sabe? Assim, cansado, né, meu filho? O Henricão, você sabe, é uma figura, né, cara? Meu, mas ó, era muito bom, cara. Era muito bom ver vocês, né? A Saene também participou do Ministério de Dança, né? Da igreja, Sim. né? Você ali na igreja você fez escola, né? Muitos meninos olhavam para você e viam, né? Caiu muito tabu, né? Muito preconceito, né? Cara, verdade. Muita gente até hoje, muita gente fala, poxa, o testemunho, aquela ministração do encontro, mudou minha vida e tudo mais. E eu sei que, assim, não tenho nenhuma vaidade com isso, não fui eu, não tenho nada a ver com o que Deus fez na vida dessas pessoas. Mas eu vejo o amor de Deus, sabe? O cuidado de Deus com cada um. Às vezes a gente nem valoriza o pouco que a gente tem, mas é nesse pouco que o Senhor faz a multiplicação, faz uma coisa grandiosa, né? Com 5 pães e, né? Assim. Nosso Deus é um Deus do simples, né, o Davidson? Eu costumo dizer isso, né? Que muitas vezes a gente está esperando, né? Cair fogo do céu, o mar se abrir, né? E Deus está nos fazendo passar sobre as águas, a gente não está nem percebendo, né? Sim. As coisas estão acontecendo, pequenos milagres assim acontecem na nossa vida todos os dias, né? E a gente não dá conta, né? Então, quando a gente relembra o passado, né? Tem gente que fica assim, não, esse saudosismo aí. Não, cara, é que isso me faz bem, né? Sim. Isso me quero trazer à memória aquilo que... Exatamente. Então, quando eu olho para trás, eu falo assim, cara, Deus cuidou de mim lá, Deus continua sendo Deus e Ele vai continuar cuidando de mim aqui hoje e, né, até que Ele venha. A gente precisa olha olhar para trás não com saudosismo, mas olhar para trás e pensar assim, cara, Deus cuidou da gente lá. Era feliz, eu sou feliz. Eu falei esses dias. Tem palavras ministradas ali do pastor Paulo na época, né? Pastor Paulo, que até hoje eu ouço em qualquer lugar, ou eu leio a palavra, me vem aquilo lá atrás, e não é saudosismo, assim, deprimente, nada disso. É de coisa boa, que ele marcou a minha vida ali, e eu lembro hoje, sabe? Ver pessoas que amadureceram da nossa época. Por exemplo, o pastor Jackson mesmo, que chegou, a gente lembra quando ele chegou na igreja, né? Sim, lembro. Cantou com a gente no coral. Cantou no coral com a gente, fez parte da célula, aquele movimento todo. Eu fui líder, depois ele foi supervisor. Mas assim, você vê o crescimento, o amadurecimento espiritual de cada um, isso é muito gratificante, sabe, cara? Ver o cuidado de Deus. Entristece quando a gente vê o contrário, algumas pessoas que não souberam. Eu até oro para que o Senhor as encontre, né? Na verdade, as pessoas precisam se encontrar. Não é que Deus... O Senhor está igual no Éden. Todos os dias ele está ali fazendo a visita. Quem está se escondendo é o Adão, a Eva lá. Mas assim,
Às vezes a gente tem pessoas do nosso meio ali, daquela época do teatro, que às vezes eu vejo algumas coisas e tal, bate uma tristeza por saber o potencial na mão de Deus, né, que é, e o descarado do nosso adversário também sabe disso. Então ele usa de seus artifícios, né, para distanciar. E isso, assim, não estou me colocando naquele, assim, aquele que pensa estar de pé, cuide, porque eu sei muito bem onde meu calo aperta, sabe, Ney? Na verdade, eu tenho uma aversão muito grande por aparência de santidade, por aquela coisa, o seu santo. Quem anda próximo de mim sabe que se não for a graça, é uma coisa que na minha vida, assim, no meu ministério, que eu coloco à frente sempre a misericórdia e a graça de Deus. Falo para todos os lugares que eu vou, se não for a graça e a misericórdia do Senhor, eu não sei o que seria de mim, não sei onde eu estaria. Entendeu? Então, assim, eu oro para que nos encontremos, assim, tenhamos um grande encontro mais à frente e a gente tenha só coisas boas, assim, para falar. Ver todos que cresceram, sabe? Poxa, fulano tá assim, com a família estruturada, não ministerialmente só falando, não é pastor ou isso. Não, Deus na vida da pessoa. Você vê que tá tudo bem, Deus tá agindo. Agora você vê que a pessoa tá de mal a pior. Isso é triste. É triste, é lamentável. Né? Enfim, mano, como a gente nem falou, mas como é que tá? A gente tem ainda 8 minutos aí. Como é que tá essa coisa de Covid aí? Caramba, voou, mano. Como é que tá esse negócio de Covid aí em Camaçari, aí na Bahia? Cara, na nossa região aqui, na região de Camaçari, não tem muito alarde, não. Tem mais lá para Salvador. E a gente não vai para lá desde que começou. Mas aqui na nossa região, graças a Deus, até nas estatísticas aí, a gente ouviu falar que lá no centro de Camaçari teve casos de suspeita, mas assim, morte não teve ainda. Hospitais ainda não estão nessa loucura toda que está Rio de Janeiro, São Paulo e tal. Mas a gente está se prevenindo, né, cara? Acho que é importante todo mundo se cuidar, né? Sem maluquice, sem exagero, sem loucura também, porque senão o povo pira o cabeção também. Mas aqui, por enquanto, tá tranquilo. E o que você tem feito aí? Vocês estão guardando a quarentena aí, o isolamento? O que você tem feito aí? Dá uma dica do que fazer. Não vai falar para dançar, não, porque eu não aguento, caramba. Não, aqui em casa, o que a gente tem feito, nossos cultos no lar, né? Na igreja, a pastora, ao invés de fazer as lives que estão sendo mais comumente usadas, né? Acho que o pastor Joaquim, vocês fazem a live aí e tal. A pastora deu a direção de cada um gravar o seu culto em casa e tem um grupo que a gente distribui as ministrações. Certo? Então, assim, a gente tem sido edificado dessa forma. Ministra uma palavra aqui com a família, a gente posta lá, e outro irmão posta uma coisa lá. E, na verdade, o Senhor nos trouxe um tempo de reflexão muito importante. A igreja voltar a lembrar o que é a igreja. Eu sou templo. Nós somos habitação do Espírito. Então, assim, o que poderá nos separar do amor de Deus? Não é qualquer Covid, não é qualquer governo, não é qualquer ordem, não é nada. Dobrar o nosso joelho na nossa sala, no nosso quarto, a gente sabe que ele está ali presente, né? A gente teve a nossa ceia aqui em casa, foi maravilhoso. Saene fez os pães. Nós fizemos aqui em casa também. Foi tremendo, sabe? Coisa maravilhosa. A presença de Deus foi tamanha. Então, assim, o que nós temos feito é isso. Como eu já trabalho em casa, não mudou. A equipe lá aí de São Paulo está também home office, então agora eu estou coordenando as pessoas assim. Eu trabalho normalmente na semana e final de semana a gente... Teve um dia, assim, não fala pra ninguém, a gente não estava aguentando muita coisa, muito aqui, né? A praia é do outro lado da pista ali. Sério? Aí a Saene tava, não aguento, vamos... Aí a gente foi dar uma corridinha lá na praia.
Aí chegamos lá, falei assim, pessoal do condomínio que mora ali, tudo ao redor da praia, tudo na praia, a gente isolado dentro de casa. Falei, que negócio é esse, cara? Mas assim, não tem como a gente ir todo o tempo, sabe? Tem que se resguardar mesmo. Mas a gente, acho que foi a semana passada, a gente teve um dia que não aguentamos. Tava muito calor também. Mas a gente tá se guardando em casa. Aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Pois é. E é isso. Ó, sabe uma coisa que eu lembrei aqui? A Márcia que tá aí, da torta de ervilha. Não esqueço disso. Agora fala pra ela que agora eu como até a travessa. Não tem ervilha que eu separo mais. Ó, pessoal, para quem não... Para entender o que ele tá falando aí, o Davidson não come nem milho nem ervilha. Não comia. Ele não comia nem milho nem ervilha. Aí, nós fizemos um trabalho lá na igreja e tal, e eu convidei ele para vir em casa, mas estava fazendo uma torta. Só que a torta tinha uns fiapinhos de frango assim, o resto era milho e ervilha. A torta era de milho e ervilha. Aí, na hora que servimos, acabou a luz em casa. Aí o Davidson no escuro, assim, né? Não tinha celular, tá? A gente acendeu uma vela. Aí o Davidson, ô Márcia, tem milho aqui nesse negócio aqui? A Márcia falou, tem. Aí ele, tem ervilha também? Ela, tem. O Davidson no escuro tirando. Separando milho e ervilha. Meu, não teve, acabou. Sabe a esfirra do Habib's, a esfirra de carne? Se você que não come cebola for comer aquela esfirra e começar a tirar a cebola, não tem esfirra. Não tem carne. Era mais ou menos a torta que a Márcia fez, né? Quando eu for em São Paulo, agora, Márcia, pode fazer, me convida, eu vou comer inteira a torta. Não tem mais separação. Agora eu como tudo. A Saene tá fazendo eu comer até o prato. Ai, meu Deus. Aí tava você e o Camon, né? Eu, Ramon, acho que a Andréia. E aí os meninos tudo tirando. O Davidson não comia nem milho, nem ervilha, e o Camon não comia, acho que era milho. E aí eles tudo tirando assim. Quando acendeu a luz, os pratos estavam tudo cheios de grão. O meu prato cheio de grão. Muito usado. A gente tá acabando o tempo aqui, cara. Davidson, foi um grande prazer. Mano, 1 hora pra nós é muito pouco, velho. Passou muito rápido. Mas, o Davidson, gente, segue ele aí, nas redes sociais aí. O cara é um cara que... Eu vejo Jesus. Davidson, eu vejo Jesus em você, mano. Amém, Marcos. Eu também. Desde que a gente se conhece, assim, cara, eu tenho você com uma grande estima, assim, sabe? Eu lembro muito de um cuidado seu especial logo no início. Talvez você, não sei se você lembra, de uma brincadeira que surgiu lá no coral. Não sei se você se lembra disso, mas em que você entrou em minha defesa. A gente, numa brincadeira qualquer lá, mas era uma coisa meio pejorativa e você entrou em minha defesa. Eu me lembro muito bem disso. Eu guardo isso com muito carinho. Seu cuidado de irmão, sabe, comigo, foi de... acho que aquilo ali não apago jamais da memória, porque mesmo nos ambientes como esse, a gente precisa ter um irmão, aquele irmão, aquela coisa do irmão mais velho que defende a gente, às vezes, na escola, sabe? E eu me lembro, foi uma coisa assim que ficou marcada na minha vida. Viu? Glória a Deus por sua vida, pela vida da Márcia, sua família, amo todo mundo, já é vovô. Eu fico vendo o quanto eu já estou o Senhor também, porque eu vi essas meninas tudo criancinha, né? Já são tudo casadas aí, só falta a Sara, né? Sara não é casada. Na hora, tô mandando logo. Mas eu lembro das meninas na escolinha e tal, ajudava lá, fazia teatro, as coisas com elas lá também, e agora eu vejo tudo mãe, e a gente percebe o quanto que a vida já, né? E a minha já tem 11 anos, minha filha já tem 11 anos. Segura, hein? Mano, 10 segundos para acabar. Um forte abraço, um beijão. Não esquece de salvar. Manda um abraço pra Taina, tá assistindo aí. Gente, foi muito bom ter vocês aí. Vamos marcar outra, Davidson. Amém. Amém. Deus abençoe.